Olá pessoal, tudo bom? Alguns colegas pediram, alguns alunos, pediram aí para eu tentar explicar melhor como é que era a sociedade no final do século XVIII, onde a sociologia aparece como uma nova ciência para explicar as relações sociais. Então eu analisei e achei por bem trazer um pedaço lá da aula de filosofia e fazer uma sociologia histórica, tentar compreender as etapas da história de uma forma assim bem sintética, mas para vocês visualizarem, não de uma forma linear, embora eu tenha traçado aqui um imaginário do que aconteceu na história da humanidade. Então, de uma forma bem rápida, eu vou passar para vocês mais ou menos o que aconteceu nos períodos, para vocês terem uma ideia de como é que são as fases da história, através de uma construção sociológica, ok? Vamos lá. Então, como vocês estão percebendo, eu fiz uma coisa linear, A Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, Contemporânea e Atualidade. Vejam bem, tudo que aconteceu depois de Cristo, 2000 anos para cá, e tudo que aconteceu antes de Cristo para cá. Então, sempre quando a gente analisa essas fases da história, a gente tem que perceber que não existe um começo e um fim dessas fases. Existem as transições, aqueles períodos em que acontecem coisas que você fica, em algum momento você está preso ao passado, e em algum momento você está no presente e no futuro, Pois bem, então a Idade Antiga, ela tem um marco histórico que é como o nosso mundo a ser analisado é a perspectiva ocidental e não a oriental, porque se fosse a oriental, a perspectiva deles vai mais ou menos a 5.000 anos de cultura, de existência de relatos sociais. Mas a nossa, a gente se baseia, existe o mundo antigo, mas existe um divisor de águas que é a fase cristã. O mundo ocidental se baseando no calendário cristão, o nascimento de Cristo, dali em diante. Então, pois bem, mas esses pensadores dessa era aqui, cristã, eles não vieram, não caiu o pensamento na cabeça deles do céu assim, e eles começaram a falar sobre as coisas, não. Eles tiveram pensadores que vieram antes deles. Civilizações que foram exemplos para outros povos que vieram depois deles manter a mesma cultura. A Grécia Antiga, o helenismo, ou cultura grega é a mesma coisa, tá? Então o helenismo, ele vai para os dias atuais. O pensamento da antiguidade vai para o mundo atual. Nós vimos na aula passada, numa aula de positivismo, que até aqui no Brasil, agora em 2012, o Supremo Tribunal Federal foi buscar nos teóricos lá da antiguidade, Platão, para modificar uma lei. O que pensava Platão para modificar uma lei? É só olhar lá a aula de positivismo que vocês vão ver. Então, essa cultura grega, outros povos invadem. Alexandre, o pai de Alexandre antes, Felipe II, invadiu a Grécia. Aí vem Alexandre o Grande e espalha a mesma cultura praticamente, porque o professor de Alexandre o Grande foi Aristóteles. Então, a cultura grega, ela se permanece, aqueles pensadores da antiguidade se permaneceram nos povos dominantes que vieram depois deles, inclusive no próprio Império Romano.
também tinha lá um misto de cultura grega, né, e uma certa tolerância a outras culturas, como o judaísmo, e muito na frente depois o cristianismo, né? Mas teve problemas, claro, de aceitação, brigas, intrigas, mas é como é uma síntese, só para vocês entenderem que a filosofia da Grécia Antiga, ela ultrapassa essa questão temporal, ok? Então, antes de Cristo, lá em 470, de 570 a 470 anos antes de Cristo, quer dizer, há quase 2.500 anos, já existiam pensadores que falavam sobre sociedade. Os pré-socráticos. Pitágoras foi um deles. Heráclito foi outro dele. Heráclito mais próximo e Pitágoras um pouquinho mais antigo. Pitágoras dizia que um rio não é mais o mesmo rio. No momento em que você sai daquele leito do rio e volta, aquele rio já não é mais o mesmo rio, porque a água que estava nele já passou, as pedras, o próprio leito do rio já sofreu erosão. Então as coisas estão se modificando constantemente. Isso é um pensamento de Pitágoras. Aí vem um outro, depois dele, Heráclito, que diz que nós só existimos porque nós estamos em movimento. Se você fica estático no seu pensamento, nos seus valores, vamos levar para os dias atuais. Olha só, o pensamento de Heráclito ainda é muito vivo nos dias de hoje, de quase 2.500 anos. Então Heráclito dizia que se um sujeito não está em movimento, ele está morto. Se ele não se modifica, se ele não movimenta os seus conceitos, conceito que aprende com o avô, com o pai, com o tio, se ele mantém os mesmos, ele deixou de existir, a existência dele ficou lá no passado. Ele não criou novas perspectivas. Então Heráclito dizia que nós temos que estar em movimento. Depois de Heráclito veio um cara chamado Sócrates. Esses aqui são considerados pré-socráticos. Quando chega Sócrates, 470, 399, veja que os anos vão diminuindo, né? E quando chega aqui é ano zero. Ok? Então eles vão diminuindo. Quando chegou na fase de Sócrates, para vocês terem uma ideia, era um senador da República, porque a Grécia Antiga já era digamos assim, princípio de democracia. Democracia é essa que é excludente, né? Até os dias de hoje a democracia é um tipo de regime que é excludente. Ele, para muitos da atualidade, cientistas políticos que nós vamos estudar lá no terceiro ano, ele é excludente porque é um governo da minoria. Se você somar mais ou menos assim o que teve, vamos supor, todos votam, mas votar não é um dos princípios da democracia. Não é só votar. Você tem que se manifestar, você tem que ter opinião livre, você tem que ter direitos civis garantidos em Constituição, você tem que ter participações de entidades, imprensa livre. Então são vários fatores que falam que é democracia. Mas vamos levar essa questão do pleito. Quando você olha que alguém ganhou numa eleição, você tem que pegar e somar o que perdeu e os que não foram lá votar, ou que votaram errado. Se aqueles que perderam e aqueles que não quiseram votar for maior do que aquele que foi eleito, então aquele que foi eleito não é o governante da maioria, ele é o governante da minoria. Então, se ele quiser fazer um bom governo, ele tem que fazer um governo voltado muito para as questões das demandas
daqueles que não o elegeram. Vejam só o contraditório, né? Mas isso é ciência política, a gente vai chegar lá. Então Sócrates foi um senador da República que deixou de ser senador para ensinar aos jovens pobres. Ele abdicou do Senado, quer dizer, saiu do Senado e foi ensinar aos jovens pobres da época lá, de 430 a.C., que ele achava que a pessoa só era cidadã se tivesse conhecimento. E que não era justo um país, um reino, que se dizia democrata, ele excluir jovens, quer dizer, a grande maioria dos jovens daquela sociedade da época, ao conhecimento. Então, ele foi o primeiro a querer ensinar para os jovens pobres, porque só estudava os filhos dos cidadãos que eram ricos. A Grécia tinha os ricos, que eram cidadãos, tinha os pobres, que não estudavam, não tinham direito a voto, e tinha escravos, mulheres, que não tinham direito a nada. Então, esse contingente todo, mulheres, escravos, pobres, não tinham direito a nada, sequer estudar. E o Sócrates foi esse primeiro cara a ensinar os jovens. Só que ele não ensinou só essa questão acadêmica. Uma das coisas que, digamos assim, hoje a gente estuda projeto de vida. Os alunos hoje estão em sala de aula e tem uma aula só para o seu projeto de vida, que não é só uma profissão, né, entre aspas, muito voltado para isso, mas não é para isso. É mais completo, é um conceito mais amplo, né? Então, Sócrates já ensinava isso lá há quase 500 anos antes de Cristo. O autoconhecimento. Uma pessoa só pode crescer se ele se modificar interiormente. Parece coisa lá do cristianismo, né? Porque se a gente olhar as ideias de Jesus Cristo, ele dizia: conhece-te a ti mesmo, né? E assim era Sócrates. Sócrates dizia que o autoconhecimento elevava o indivíduo numa condição melhor, porque ele ia modificar os seus erros, ele ia avaliar no que ele estava acertando e no que ele estava errando. Então, depois a gente estuda isso num outro momento, né? Então Sócrates foi um cara que trouxe esse primeiro conceito de que cidadão é aquele que é instruído. Platão foi aluno de Sócrates. Ele viveu entre 428 e 347 a.C. Platão retoma os pensamentos lá dos pré-socráticos de Heráclito, apesar de ter sido discípulo de Sócrates. Platão foi discípulo de Sócrates. Ele era filho de ricos, mas ele preferiu estudar com Sócrates. Sócrates não deixou nada escrito, mas Platão era aquele bom aluno que anotava tudo, né? Então, o que se sabe de Sócrates, do que ele ensinou, é através de Platão. Então, Platão, ele, além de ter as ideias de Sócrates, ele foi mais além, lá em Heráclito, que disse que todo corpo tem uma alma. Heráclito, né? Então, Platão ratifica isso, quer dizer, afirma que todo corpo tem uma alma e que essa alma que nos leva a transcender em direção a Deus. Não fala Deus, eu que estou falando. Fala outra coisa, mas eu estou resumindo que essa outra coisa seja Deus. Então Platão diz que todo corpo tem uma alma e essa alma nos faz transcender espiritualmente, entre aspas, tá? Isso são palavras para vocês entenderem. Platão também foi professor de Aristóteles. Esse aqui foi mais categórico. Esse cara aqui chegou e disse que o que predominava na humanidade era a racionalidade.
a razão. Quer dizer que ele disse que a razão é o que a sociedade como um todo deveria ter. Então ele dizia que nós somos um animal político. Aristóteles dizia que nós somos um animal político porque desde criança, quando a gente começa a estudar, a gente já é um cidadão. Quando você começa a buscar instrução, você é o princípio da cidadania. Todos da sociedade estão vendo que você é um futuro, por isso que se respeitam muito os estudantes, porque ele é o futuro de uma nação. Vocês, amanhã ou depois, alguém está aqui no meu lugar tentando explicar isso para outros jovens. Então são vocês que vão dar continuidade com novos valores, com uma nova perspectiva. Não é a mesma roupa. Passado, né, como dizia o cantor Belchior, é uma roupa que já não serve mais. Então uma nova roupagem. Então Aristóteles dizia que nós somos esse animal político. E se a gente não buscar instrução, é porque nós somos ou um idiota irracional, ou queremos ser melhor do que todo mundo, se achando um Deus. Quer dizer, para que estudar? Quer dizer, enquanto tem pai, mãe, tio, enquanto você é jovem, que não tem ninguém, que você não precisa de ninguém, entre aspas, você precisa de todos, você é sustentado por eles, mas você acha que não precisa, aí você tá de boa, né? Digamos assim. Mas na hora que você é excluído porque você não estudou quando você estiver mais velho, quando você não tiver pai nem mãe e os seus irmãos tiverem as vidas deles, aí você vai viver à margem da sociedade, por não ter estudado ou por ter não tido a oportunidade de ter estudado. Mas o pior é aquele que tem a oportunidade e joga fora, né? Então Aristóteles dizia que o homem só é cidadão se ele é instruído. Saindo dessa fase da antiguidade, desses três pilares da antiguidade, Sócrates, Platão e Aristóteles, começa uma nova fase da história, que é a da Idade Média. A Idade Média, ela traz uma nova situação das relações sociais que modifica todo aquele cenário da antiguidade. A racionalidade deixa de existir nesse período aqui. Ela é um conjunto, não pertence, né? Quer dizer, é um conjunto inexistente. Ela não existe a racionalidade. A igreja começa a colocar os seus valores de fé acima da razão. Primeiro a fé, depois a razão, mas muito depois. Primeiro a fé. Então teve o primeiro momento que é chamado patrística, o segundo momento que foi chamado escolástico, e um terceiro momento que não é tão bem assim explicado nos livros de história, mas eu chamo de tomismo, que é aquela fase onde aqui um tal de São Tomás de Aquino, ele, não é que ele traduziu, já encontrou traduzido pelos filósofos árabes, Aristóteles. Então ele traz essa visão racional, conciliando e igualando a razão e a fé, que até então não era assim. Então, aqui teve um santo aqui, que é o Santo Agostinho, em 354, ele morreu. Esse Santo Agostinho, ele morre, mas as ideias dele ficam aqui na escolástica. Escolástica vem de escola. Escola. As universidades. Então vai durar mais ou menos até o ano 800, 900 depois de Cristo. As primeiras universidades da Europa, a Universidade de Praga, a Universidade de Milão, de Florença,
de Paris, que é a Sorbonne hoje. Então essas universidades, elas já são milenares, porque elas existem lá desde o ano 800 depois de Cristo. Ok? Então esse período da era cristã, onde existe a razão agora igual à fé, quando chega aqui em 1500, em 1527, Martinho Lutero faz a reforma da igreja. Então vejam bem, aqui teve um período de transição, da Idade Antiga para a Idade Média, e aqui outro período de transição, da Idade Média para a Idade Moderna. A Baixa Idade Média, que é a patrística escolástica, e o tomismo e o tal de renascimento. Renascimento do que, pessoal? Da racionalidade. Não é só essa questão que era o renascimento, era um movimento cultural, né? Claro que era um movimento cultural, mas um movimento cultural que estava embasado de novo na racionalidade, na razão. A razão que estava no escuro, ninguém podia falar que a Terra era redonda, ninguém podia dizer que a Terra é que gira em torno do Sol. Então alguns pensadores, Cervantes, Leonardo da Vinci, depois vieram outros, Copérnico, que vieram falar sobre a racionalidade, um método científico de pesquisar as coisas. Então, quando chegou em 1500, quando o Brasil estava sendo descoberto, lá na Europa, eles estavam abolindo essa questão do Estado laico. Em 1500, separa a igreja, quer dizer, vários países começaram a criar suas próprias religiões cristãs. A igreja luterana é a igreja protestante do mundo. As outras igrejas protestantes vieram depois. Antes de Lutero, teve um tal de John Hus também, que criou uma igreja que foi até combatida. Ele sofreu assim uma certa inquisição, digamos assim. Mas já existiam esses pensadores que queriam separar a igreja. Então vejam bem, nesse período aqui do Renascimento começa a Idade Moderna. Então a gente chama de Renascimento aquele período de transição entre a Idade Média e a Idade Moderna. Ok? Vou dar uma paradazinha e depois a gente continua para conhecermos agora essa transição da Idade Média para a Idade Moderna.